5 automações que a sua empresa precisa aplicar e deveria aplicar em 2026 para conseguir ter bons resultados. É sobre isso que eu vou falar hoje. Para você que não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro, bem-vindos a esse canal. Por aqui a gente passa insights, ferramentas para você aplicar no seu negócio, para você realmente conseguir ter visão de digital e conseguir melhores resultados. E a verdade é que em 2026 o marketing digital mudou, as automações favoreceram muito isso e uma das principais ferramentas que todas as empresas buscam aplicar hoje no seu negócio são ferramentas atreladas à automação. Eu quero te trazer aqui 5 automações que a gente aplica aqui na Start. Aplica nos nossos negócios e também nos negócios dos nossos clientes. Para começar, eu quero falar com você sobre um agente que é o nosso queridinho aqui na Start. As automações de verdade, elas vêm muitas vezes não só com robôs frios, tá? Mas são ferramentas que auxiliam o time operacional ou tiram uma parcela relativamente grande do peso manual ali de ficar refazendo toda hora as mesmas atividades, ou basicamente ela assume ali. Isso facilita muito o crescimento, né? O time fica mais livre para fazer outras coisas. É super interessante, tá? Primeira automação que eu quero passar para vocês é agendamento de postagens. Então eu quero mostrar aqui na minha tela para vocês como que a gente faz as postagens aqui na Zoe, na Start, na Flex, entre outros clientes que nós temos aqui. Então essa automação que a gente utiliza aqui na Start, ela é muito relevante. Por quê? Porque ela tira todo um peso de um estrategista, de um copywriter, de um social media, que iria ter que ficar fazendo postagens. Então nós temos aqui o agente que ele entende a hora do dia que ele vai passar, quantas vezes por semana ele vai passar. Ele busca aqui o arquivo, né, lá no nosso ClickUp, que a gente utiliza muito aqui para a gestão da nossa empresa, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, o ClickUp, certo? Ele pega lá a headline, ele pega o roteiro, ele pega a descrição, ele pega o vídeo se já estiver pronto e aí ele posta, tá? Então eu posso postar em carrossel, posso postar em vídeo Reels, imagem para feed, posso postar em Stories imagem, Reels vídeo. Então a gente consegue ter uma variedade e isso tira o peso do nosso time. É maravilhoso. Isso auxilia muito quando a gente quer falar de escala. Quando dentro da empresa a gente quer conquistar mais coisas com menos efetivo ou com menos mão de obra, as automações ela vem assim para auxiliar muito. Para vocês terem uma ideia, o número de clientes que nós temos aqui para fazer a postagem de todos, nós demoramos cerca de 1h30, 1h20 para fazer todas as postagens. E isso hoje a gente faz em segundos. E detalhe que eu não mostrei para vocês, a automação ela avisa se caso der algum erro. Então no final daquela automação, se por algum motivo, algum card, algum Reels, algum Stories não subiu, ela notifica lá no grupo do nosso time e aí o técnico, o engenheiro de prompt vem e verifica o que está acontecendo. Então é fundamental para você que quer se posicionar e ter bons resultados. E segundo mais, cara, esse aqui também é muito interessante. Todas as ferramentas que eu vou passar aqui para vocês hoje são ferramentas que nós utilizamos aqui dentro da Start, que são interessantes, mas o agente conversacional, ele tem um peso muito grande. Por que ele tem um peso muito grande? Porque o nosso agente conversacional, para vocês terem uma ideia, ele consegue entender texto, imagem, áudio, documento, e caso ele não entenda alguma coisa que você mandar, ele também consegue dar continuidade na tratativa. Caso você mande um emoji e ele queira que ele responda um emoji, né, um card, um memezinho, ele consegue responder também. Isso é super interessante, porque além de tudo isso, ele também consegue fazer e alimentar o nosso banco de dados. Ou seja, quando eu implemento um agente conversacional dentro do comercial do meu cliente, eu consigo entender como está a tratativa dele. Por mais que ele não queira o agente conversacional, ele me dá os parâmetros. Então eu não preciso mais ficar perguntando para aquele cliente: o lead chegou, você converteu, não converteu, o que aconteceu? Vocês estão respondendo dentro de 10 minutos? Se vocês respondem mais de 10 minutos, pode ser que o cliente não fique. Então isso a gente consegue mitigar isso daí e consegue conectar o cliente realmente com o time, porque o nosso time ele fica muito mais livre para fazer cobranças, para entender o que está acontecendo, para entender onde está o gargalo. E muitas vezes o gargalo não é na gestão de tráfego, porque às vezes o criativo tá bom, o custo por mil impressões tá bom, o custo por conversa também tá bom, mas o comercial não tá conseguindo converter, não tá fazendo um follow-up. Então isso daqui é fundamental. Esse agente aqui, a gente aconselha muito, você precisa ter um desse na sua empresa.
esse agente conversacional, ele entende todos esses tipos de formato, ele salva esse cliente no banco de dados e alimenta o nosso CRM, que o cliente tem visibilidade do que está acontecendo. Ele pausa quando acontece uma intervenção de um ser humano e ele também consegue quebrar as mensagens. Então ele quebra as mensagens para não parecer algo robótico, um texto, sabe? Então ele fica bem sutil. Muito interessante isso. Se você não sabia que isso era possível, cara, já deixa um like, né? Deixa o seu gostei. Isso ajuda bastante a gente a entregar esse conteúdo para outras empresas, para outras pessoas que querem empreender, que querem viver de automação para conseguir realmente ter bons resultados. A gente passa um pouquinho do que a gente viu para você aí do outro lado. E uma terceira automação fundamental no negócio da sua empresa, claro, agente de follow-up. O agente conversacional ele é muito interessante. Se você tem um time comercial, amém, maravilhoso, um time comercial treinado, que entende um processo de cadência, um processo de nutrição, consegue entender onde o lead está em cada etapa e consegue conduzir ele para o fechamento, maravilhoso. Mas sem o follow-up, tá deixando dinheiro na mesa. Porque 80% das vendas do digital, elas vêm do follow-up e não necessariamente do primeiro contato, da primeira abordagem do lead. Por isso que é fundamental a gente ter um agente de follow-up. Tá? Esse agente de follow-up, nossa, ele interpreta onde que esse lead está, a gente salva ele no banco de dados, no status, né? Então, ele interpreta onde esse lead está e mostra para ele que a gente está presente. Então, ó, uma vez por dia ele passa, né? Entende aonde esse lead tá, qual que é o status que ele tá, ele vai lá no nosso banco de dados, hoje a gente utiliza o Supabase, tá? Nós temos uma mentoria, uma metodologia explicando o que é o Supabase, como fazer um agente conversacional, então se você tem interesse, vai estar na nossa descrição aqui para você conseguir conectar com o nosso time comercial, eles vão te dar todo o suporte ali para você conseguir. Talvez, se você não consiga criar, a gente pode te instruir. Nós temos um curso preparado onde eu consigo te mostrar como fazer um agente conversacional, um agente de follow-up. Se caso você não queira fazer, a gente também tem um time que pode fazer isso por você. O nosso time comercial consegue te dar um suporte, tudo no mesmo número para facilitar para você, tá? Esse agente de follow-up, ele é incrível por quê? Porque ele consegue interpretar o status do meu lead, ele consegue pegar a conversa da onde ela parou, então ele não vai vir com follow-up genérico, ele vai vir com follow-up em cima do procedimento que o lead estava interessado, ele faz um follow-up, 2, 3 e por último ele coloca esse lead como perdido, para não gastar nossa energia com um lead que talvez não seja mais o momento dele e também não gastar a nossa autoridade com esse lead, se tornando um vendedor chato, né? Então a gente pondera muito isso e isso é fundamental você também entender quando parar, né? Quando talvez não é por agora. E não necessariamente esse lead é perdido, porque ele vai para um banco de dados de perdidos. E uma vez a cada 3 meses a gente vai lá e faz um disparo para trazer esse lead de volta para nossa base. Então é fundamental, isso é bem interessante. Essas são ferramentas incríveis para a gente conseguir ter bons resultados no digital. Essa que é a verdade, né? Mas uma sozinha, excluída da outra, não vai ter o movimento. Você precisa conduzir isso com energia de tração, de venda, de captação. Então você pode, muitas vezes, rodar um tráfego para conseguir captar novos leads, para conseguir alimentar esse agente conversacional, conseguir fazer bons follow-ups, né? Ou então você pode criar um agente de disparo e mandar mensagens diariamente para uma quantidade de potenciais clientes, tentando converter esses leads. Tudo isso dá para fazer com automação. A gente também tem na nossa metodologia, pode ser de grande valia. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é a nossa quarta automação. E para mim, assim, ela chega até a ser um pouco injusta, porque eu vejo nela um potencial muito destrutivo relacionado às profissões que a gente tem hoje no digital. Eu sou gestor de tráfego formado e eu vejo que a automação ela está aos poucos tomando o espaço do gestor de tráfego. Se esse gestor de tráfego, vendo que o espaço dele está diminuindo, não adquirir outros espaços, ele tende a ficar obsoleto. Como a Kodak, a Gurgel, entre outras montadoras aí, empresas grandíssimas que chegaram a ficar obsoletas. E esse agente de criação de vídeos é a mesma coisa. Ele vem tomando espaços do designer aos poucos, né? E muitas das vezes, se o designer não tomar outros espaços, não conseguir invadir para outros espaços, ele vai patinar e se tornar de certa forma obsoleto também, tá? Então, como que funciona o nosso agente de criação de conteúdo? Nosso agente de criação de conteúdo,
eu não vou mostrar ele por dentro do NTN. Eu quero mostrar ele para vocês dentro da nossa plataforma, por exemplo. Então, como que funciona isso na prática? Dentro da plataforma aqui do meu cliente, eu consigo gerar um roteiro. Ó, então aqui foi feito por uma IA. Então esse vídeo aqui, ele vai ser cortado, tá? Ele é em formato Reels, então por isso que aqui tá descaracterizado, as letras aqui elas não foram... quando você não gera um prompt significativamente com restrições pro agente, ele pode delirar e colocar algumas coisas. Mas aí não influencia, porque como vai ser um Reels, a gente consegue recortar. Então esse vídeo aqui ele vai ser editado ainda, né? Ele acabou de ser gerado, então ele passa por uma análise. Mas todo o trabalho que a gente tinha de captar, de fazer edição, já não precisa mais. Hoje eu preciso de uma pessoa apenas para reparar os pequenos erros que a própria IA não consegue fazer. E como que funciona esse fluxo? Simples, gente. A gente consegue colocar a descrição, a data da postagem, a URL, se caso for fazer a postagem por aqui, lembra da automação que faz as postagens? E aqui nós temos o prompt de criação e o roteiro. Então eu dou um prompt de criação, coloco um roteiro, o agente passa sozinho, interpreta que o status tá para criação, ele cria, vira o status para mim como criativo feito e me traz de volta o vídeo pronto. Depois que esse vídeo está pronto, eu tenho uma pessoa. Antes nós tínhamos vários designers, hoje nós temos um designer que consegue fazer a lapidação de todos os vídeos dos nossos clientes. Ele é para isso, né? Temos outros que fazem captação, fazem outros tipos de vídeos mais elaborados, mas para esse tipo de serviço hoje eu consegui reduzir o nosso time para conseguir aplicar com mais resultado, com mais qualidade, tá? Então funcionou muito bem. Então basicamente é isso. E depois que está feito, o nosso designer pega esse arquivo, edita ele, né? Finaliza o que tiver de ajustar nele, anexa ele aqui e coloca a data da postagem e o agente passa postando. Então, com poucas intervenções humanas, a gente consegue fazer isso de uma forma, com uma qualidade, com uma perfeição alta. E antes não era possível, né? Sem um exército de pessoas ali para fazer, pelo volume e pela quantidade de clientes que nós temos hoje. E aí, por último, mas não menos importante, falando também da área social media, então aqui eu tô focando com vocês em dois pontos: posicionamento de marca e relacionamento, né? Primeiro contato com o lead, mental, tá? Então vamos lá. Qual que é o foco hoje desse vídeo aqui para você? 2 pilares: posicionamento da sua marca. Então o último aqui agora, que eu acho que é um agente fundamental para auxiliar tanto na sua postagem quanto no seu agente de criação, né? Mas criação e posicionamento de conteúdo e relacionamento com a base, com o lead que está chegando, tá? Então são 2 frentes fundamentais para você que quer crescer em 2020. Como que funciona o nosso agente de roteiros, tá? Como que a gente faz para conseguir fazer roteiros convertem, que conectam de forma autônoma, tá? Então hoje nós temos um agente que passa sozinho também. Ele passa por um primeiro agente, que nós chamamos esse agente de estrategista, tá? Então ele vai pegar os principais temas dentro de uma base de dados que eu tenho autoridade, que eu sei falar, coisas que eu falaria, né? Quais são os temas que eu sempre vou passar por eles. No nosso caso, a gente fala muito sobre automação, a gente fala muito sobre CAC, sobre LTV, sobre empresa, sobre business, né? E aí, às vezes, a gente risca um pouquinho, às vezes, no investimento também. Tem muita correlação direta com o que a gente faz. Ele pega essas informações, gera esses temas destrinchados, descentralizados, para não ficar uma coisa repetitiva. E aí nós temos um agente que cria as postagens, então quantas postagens serão feitas, e eles anexam lá no Clicão. Da mesma forma, nós também temos um agente que faz o Stories, e aí você pode criar um agente que faz artigo para blog, entre outras ferramentas fundamentais ali também, tá? E aí ele dispara. Isso aqui, gente, não é mais uma possibilidade, já é presente. O digital, ele já atualizou. E se você enxerga isso dessa forma, o seu crescimento está logo ali, né? Porque é fazer mais com menos. O futuro não é sobre talvez isso vai acontecer, tá acontecendo, tá na nossa frente. E quem conseguir entender, aplicar
e de preferência conseguir ensinar também, vai ter muito mais resultado. E se você curtiu esse vídeo até aqui, já deixa o seu like. E eu quero saber nos comentários o que você achou dessas automações. Você utilizaria alguma delas na sua empresa? Você já utiliza alguma delas? Você gostaria de saber alguma delas? De repente, se vocês comentarem aqui, quem sabe eu não faço um vídeo explicando a que vocês mais têm interesse. No detalhinho, use esse Node, coloca aqui, faz ali, para vocês conseguirem replicar esse mesmo formato, esse mesmo modelo na empresa de vocês. Até a próxima. Tchau!